O próximo capacitor que a gente vai analisar é o capacitor cilíndrico. O capacitor cilíndrico é composto por dois cilindros coaxiais, cuja distância entre as placas, assim como no caso de placas paralelas, é muito menor que a área do capacitor. Então, ou nesse caso específico, da largura do capacitor. Então, a largura do capacitor, no caso o comprimento dele, é muito maior do que a distância entre as placas. Diferente do caso do capacitor de placas paralelas, embora eu tenha duas distribuições de carga, no interior eu vou ter somente um campo atuando de fato, que é o campo gerado pela carga pelo cilindro interno. Por quê? Porque o capacitor tem simetria circular. Como ele tem simetria circular, nós temos que o campo elétrico no interior do capacitor vai ser zero. Além disso, isso aqui é um metal. São duas placas metálicas. Então, mesmo se eu fizesse um capacitor cilíndrico com dois fios quadrados, ou no caso, dois paralelepípedos, o campo elétrico interno, no caso, é campo elétrico dentro da placa externa ainda seria zero, porque ele é um condutor. E como a gente viu, o campo elétrico dentro do condutor é zero, mesmo existindo uma cavidade. Então, a região entre as placas sofre a atuação somente do campo elétrico devido ao cilindro interno. Por simplicidade, a gente adotou que o cilindro interno é positivo. Como as duas placas têm a mesma carga, não faria diferença. A única coisa que ia mudar é que ia surgir um sinal na hora do tratamento matemático. Mas, como a gente está tirando o módulo da diferença de potencial e o módulo da carga, não vai fazer diferença. Então, o campo elétrico de um fio infinito, ele é radial. A gente sabe qual é a diferença de potencial. Ela tem essa forma. Nesse caso, a gente não precisa adotar um referencial explícito, porque a gente tem um caminho fechado, não existe infinito nesse caso. A gente está indo de A para B. Quando a gente aplica na relação da capacitância, a gente vê que a capacitância depende diretamente do comprimento do cilindro e inversamente a distância entre as placas, porque o raio dos cilindros delimita o tamanho da região entre as placas. Novamente lembrando que essas dimensões L e AB são dimensões mensuráveis na condição macroscópica. Para o campo elétrico, eles podem ser infinitos. O próximo exemplo de capacitor que a gente vai analisar é o capacitor esférico. Um ponto interessante desse capacitor é que nós não precisamos nos preocupar com a questão da fuga de linhas de campo, porque são duas esferas concêntricas. Nesse caso, a gente vai supor que elas são aproximadamente fechadas, então deve ter uma haste metálica, por exemplo, vai entrar por aqui com uma distância muito pequena em relação ao tamanho das esferas. A gente vai se preocupar também com a fuga de linhas de campo, mas é de uma perspectiva diferente do cilíndrico e do capacitor plano. Assim como o capacitor cilíndrico, a placa externa não irá contribuir para o campo elétrico entre as placas. A gente vai considerar somente o campo elétrico gerado pela placa interna, nesse caso a esfera interna.
Quando a gente trata de distribuições de carga sobre esferas, nós temos essa relação que quantifica como é o campo. Quando a gente calcula a diferença de potencial, considerando o limite, não é mais o infinito, o limite é a distância entre as placas, nós chegamos nessa relação. Quando a gente aplica essa relação na definição de potencial de capacitância, a gente obtém essa relação. Veja que, novamente, o capacitor depende no caso dos raios, ou no caso das partes que podem ser infinitas, e depende inversamente da distância entre as placas. Então, a capacitância depende diretamente da área entre as placas, porque a gente vai ter R ao quadrado vai ser a área superficial, e ela depende inversamente da distância entre as placas, que vai ser a diferença entre os raios. Um ponto interessante do capacitor esférico é que, se eu fizer essa parte externa ir para o infinito, eu tenho um capacitor de placa única, por assim dizer. Ia ser um capacitor, a capacitância de uma esfera. E aí vem uma aplicação, ou no caso, um fato interessante, que é, sendo uma esfera uma fonte de um mini capacitor, ele é capaz de armazenar energia e, como tal, pode dar origem a vários processos que envolvam gasto de energia. Um dos pontos nesse caso aqui é o efeito que isso pode ter quando a gente tem pós muito finos. Por quê? Quando a gente tem um acúmulo de pós no ar muito fino, pode ocorrer explosões. Isso é um dos motivos porque fábricas de trigo ou de farinha muito fina, assim como as minas de carvão ou minas no geral, tem que ter um controle da quantidade de partículas no ar. Por quê? Agora a gente sabe que uma distribuição ou uma partícula aproximadamente esférica, quando tem uma carga sobre a sua superfície, nesse caso ela vai ser obtida por atrito, é um capacitor e, como tal, armazena energia. A energia de uma única partícula, ou de um pequeno número delas, não vai fazer uma explosão ou uma reação em cadeia muito generalizada. Contudo, se eu aumento em alguns milhares a quantidade desses capacitores, o que acontece é uma explosão ou uma liberação de energia abrupta devido à presença desses capacitores no ar. Um outro fato divertido é que a Terra pode ser considerada um capacitor. Só que a Terra é um capacitor com uma capacitância muito grande. Ela consegue armazenar uma enorme quantidade de carga e por isso ela vai ter, se eu roubar um pouquinho de carga da Terra, a capacitância da Terra, ou a diferença de potencial da Terra, não vai mudar de forma apreciável. Então, o que a gente faz? A gente quer estabilizar uma rede elétrica, a gente faz o aterramento. O que é o aterramento? Se a sua rede elétrica sofrer qualquer tipo de oscilação elétrica, ou oscilação na sua corrente, a gente vai ver mais para frente que a corrente são cargas elétricas em movimento, ou quase em movimento, a Terra vai fornecer as cargas suficientes ou retirar as cargas suficientes para que sua rede elétrica se mantenha estável. Novamente, a diferença de potencial da Terra, ou no caso, a capacitância da Terra é grande o suficiente para que essa tirada ou acréscimo de cargas não altere sua diferença de potencial. E é por isso que a gente faz o aterramento na Terra. Se não fosse possível fazer esse tipo de aterramento na Terra, a gente teria que fazer um outro meio para estabilizar as redes elétricas.
Então, vamos agradecer a natureza por ser desse jeito.